Pai, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por esse dia. E nós queremos, ó Deus, colocar diante do trono da graça de Deus a vida do nosso irmão e presbítero Eduardo, pedindo a tua bênção sobre a vida dele na cirurgia que ele vai submeter-se. Que o Senhor coloque a tua mão sobre a mão dos médicos e que tudo seja para a glória de Deus. E ele possa, ó Deus, sair daquela sala de cirurgia restabelecido daquilo, ó Deus amado, que foi a causa dessa cirurgia. Senhor, em nome de Jesus, abençoa para que ele possa ficar curado plenamente. Abençoa o nosso irmão Morel, que o Senhor possa guardar a vida dele, ajudar nessa luta que ele enfrenta, ó Deus, de problemas respiratórios, que o Senhor possa desobstruir todas as vias respiratórias dele, ajudar, ó Deus amado, para que o coração dele, ó Deus amado, seja fortalecido pela tua boa mão e o Senhor possa dar vigor àquele homem, o Senhor possa guardá-lo. Cura por completo a nossa irmã Helena, Sara, restabelece, ó Deus, a saúde dela por completo. E também pedimos por qualquer irmão ou irmã que não está aqui, que se encontra enfermo, que o Senhor possa sarar. Nós não sabemos quem está ausente a mais por enfermidade, mas pedimos que o Senhor possa curar no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa sarar em nome de Jesus Cristo e que o Senhor possa abençoar. Nós te pedimos, Pai. Também, ó Deus, por aqueles que estão doentes, mas, ó Deus, da alma. Por algum motivo, ó Deus, estão ausentes da casa do Senhor. Por algum motivo, ó Deus amado, estão ausentes do trabalho de Deus. Oramos pelo Ebervaldo, ó Deus, que está enfermo também, não pôde vir nessa noite. É o motivo da sua ausência. Pediu a oração da igreja e nós estamos clamando ao Senhor também por a vida dele, suplicando que o Senhor possa ajudá-lo, ó Deus amado, nessa hérnia que ele tem, que o impediu de vir aqui nessa noite. Que o Senhor possa abençoá-lo e sará-lo para a glória de Deus. Também o Marcos, ó Deus, nosso irmão Marcos, esposo da irmã Vandeci, que o Senhor possa, para a glória de Deus, também curar, ajudar nessa luta, ó Deus, dessa enfermidade, ó Deus, na sua coluna, ó Deus amado, que tem impedido que ele esteja na tua casa e que ele tenha o vigor pleno. Senhor, em nome de Jesus, cura o Marcos para a glória de Deus. Traz à tua casa os irmãos e irmãs que estão afastados. Os irmãos e irmãs que estão longe da casa do Senhor, longe do convívio da tua igreja, do teu povo. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa, ó Deus, fazer uma obra nesses corações e possa trazer cada um à tua casa, para, ó Deus, juntos tributarmos ao Senhor e render graças ao nome do Senhor. Ouve, Deus, nossa oração de gratidão e recebe o nosso culto nessa noite. É a nossa oração, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, porque até aqui tu tem derramado sobre nós a tua bênção. Abençoa o teu povo, abençoa cada um aqui presente, Senhor Deus. Abençoa as famílias que estão com algum enfermo, que tu possa abençoar. Abençoa as pessoas que não puderam vir e aquelas que estão ainda se achegando, que Deus possa abençoar. Abençoa a semana de cada um aqui presente, ó Pai. E que esses momentos aqui na tua casa possam ser momentos de louvor, de adoração. Não deixa que nenhuma preocupação possa interferir nesses momentos aqui de louvor e de adoração. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te pedimos. Amém, Pai. Aleluia, das graças, amém. Cantemos. Espírito e verdade, te adoramos, a igreja em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. E todos
em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Senhor, estamos aqui em teu nome, Jesus. Te louvar, Senhor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai. Nos atrai, Senhor. Nos chama para si, Deus. Aleluia. Aleluia. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a tua. Os homens, os erros, principados e potestades se prostram ante a tua
que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar. Eu só quero te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo. Poder se assentar, irmãos. Boa noite à igreja. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos nossos visitantes. Acho que o Eduardo esqueceu de dizer, né? Não, nossos visitantes, sejam bem-vindos. Mira, prazer em revê-la. Seja bem-vindo. Seja abraçado por essa igreja. Amém. Aos demais, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, dando a certeza da vida eterna, pois somente Ele pode nos dar essa certeza, através do Espírito Santo que nos habita, porque um dia nós fomos alcançados pela graça, e nós estamos aqui pela graça. Como eu gosto de dizer quando eu venho aqui, no Salmo 122, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. No versículo 4 diz, para render graças somente a Ele. E por isso nós estamos aqui, para render graças a Ele. Que Ele possa ouvir as nossas orações, as nossas súplicas e a nossa adoração. Porque Ele escaneia o nosso coração. Porque Ele busca os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. E possamos estar aqui, em espírito e em verdade, fora do mundo tumultuado, violento, do maligno. Mas nós fazemos parte desse mundo. Somos separados, mas estamos no mundo. Mas para proclamar o Evangelho e dizer que nós somos do Senhor. E embora as circunstâncias sejam adversas, nós somos do Senhor. Amém? Vamos entrar no momento de dízimo e oferta. Os nossos visitantes, em nenhum momento se sinta constrangido. É o momento da igreja para manter essa casa de oração que a gente está aqui. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém. Senhor Deus, Pai, de infinita misericórdia, te agradecendo pela tua graça em ter nos alcançado. Nesse momento, te ofertamos, te dizimamos, não com pagamento, como o versículo dá, mas fala,
mas nós damos com alegria. Recebe cada um dos irmãos que vai colocar a sua oferta, seu dízimo no gasofilácio. Que o Senhor possa abençoá-lo, não pela prosperidade do mundo, mas a tua prosperidade, que a tua salvação que nos dá seja eterna, que nós possamos não ter dúvida disso. Embora o mundo cheio de malicência, mas entendemos que nós temos um propósito aqui na terra, proclamar o teu evangelho, através das nossas palavras, através dos nossos gestos. Que o Senhor possa abençoar aqueles que necessitam de algo. O Senhor sabe a dificuldade de cada um. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. As muitas gerações rendida em louvor, cantando ao Cordeiro a canção. Os que em ti se foram, ouvir que não de crer, cantando ao Cordeiro a canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. E santo, toda a criação. E santo, exaltado és. E santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro a canção. Aquele que é livre Aquele que e leva o seu nome. leva o Cante ao seu Cordeiro nome. uma canção. Cante ao Cordeiro Aleluia, uma Senhor. canção. Cantaremos, E Deus. cantaremos pra sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, e santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Diga teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação exaltado és, e santo pra sempre.
vezes, o silêncio de Deus não é ausência. Preste atenção, eu quero que você entenda bem isso. O silêncio de Deus não é ausência. O povo sai lá do domínio de Faraó, preso lá no Egito, sai. Depois, Faraó resolve ir atrás, e vai atrás, e o povo se vê nessa aflição que eu falei, aflição por dentro, Faraó por trás, o mar na frente, no sufoco, e Deus parece estar em silêncio, parece, mas, às vezes, na nossa vida, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Naquele momento, o silêncio de Deus era uma estratégia, porque Deus tinha uma coisa grandiosa para fazer naquele dia. Então ele ficou em silêncio. Por quê? Porque ele tinha uma estratégia que o homem não compreendia, que ninguém ali compreendia. Que aqueles homens, aquelas mulheres e aquelas crianças que saíram lá não entendiam. Havia uma estratégia de Deus e havia um projeto de Deus para eles. Deus age na última oportunidade para deixar claro que foi Ele. Deus age no último momento para que fique claro que foi Ele. Não foi homem, não foi ninguém, foi Ele. Porque muitas vezes, quando a gente consegue logo a solução do problema na nossa vida, o sufoco passa logo, muitas vezes, e na maioria das vezes acontece isso, nós nem lembramos que foi Deus. Nem lembramos. A gente acha que foi o nosso esforço, ou foi algo que a gente fez, que permitiu que a gente alcançasse aquela vitória. Na nossa vida, às vezes acontece isso. Deus age no último momento, para que o homem entenda que foi Deus. Então, a primeira lição, nem todo sufoco é sinal de abandono. Se você passar por uma aflição, por uma luta, um sufoco, e o medo encheu o seu coração, se estiver cercado, não pense que Deus lhe abandonou. Deus não abandonou. Quando Deus escreve lá no livro do profeta Isaías, para trazer uma mensagem de consolo ao coração do povo, há um momento que o escrito do profeta Isaías, ele quer trazer, ele tem por objetivo trazer esperança ao povo. Aí Deus fala por meio do profeta Isaías, dizendo assim, diz isso ao povo, ainda que uma mãe que amamenta, abandone o seu filho. E ele diz, e isso é possível, não é o normal, normalmente uma mãe que amamenta, ela não abandona, mas ainda que aquela mãe que amamenta, se ela abandonar o filho, eu não abandonarei, eu cuidarei dele. Então Deus está falando para nós que não fique angustiado ou com medo se a situação vier sobre a sua vida e você não vê saída. Deus não abandonou você. Ele continua do seu lado. Ele continua caminhando com você. Ele está esperando o momento. E no final ele vai agir. Ah, pastor, mas Deus ainda não agiu. É porque ainda não chegou o final. Mas ele vai agir. Certo? Deus age na última oportunidade para deixar claro que foi Ele. Segunda lição. Quando tudo desaba, Deus sabe e tem um caminho. Quando tudo desaba sobre a nossa vida, tudo vem, parece que aquele dia foi o dia que desabou tudo. Deus tem um caminho. Deus sabe e Deus tem um caminho. A gente não vê, mas Ele tem um caminho. Esse acampamento foi assim, a gente pôde experimentar, quem estava diretamente à frente na organização, perdoe, irmãos, assim, a mão de Deus, porque a gente ia viajar na sexta-feira, na quinta-feira, a pessoa que ia alugar o local para nós, deu para trás, e já tinha alugado ônibus, as pessoas já tinham pago, quase todos, eu diria que todos já, já estava tudo certo, e o cara deu para trás. Naquela hora, a gente que estava na frente, eu, minha esposa particularmente,
A gente podia pensar assim, ó. Poxa vida, Deus abandonou a gente nessa hora. Deus abandonou a gente nessa hora. Deus nos abandonou nessa hora. O que é que a gente faz agora? Ah, liga para as pessoas e diz que não vai dar o acampamento, que vai devolver o dinheiro. Talvez isso fosse mais fácil. Mas Deus colocou no nosso coração algo mais difícil. Eu disse, não vamos dar para trás não. Nós vamos atrás de um local. Gente, você ia atrás de um local faltando menos de 24 horas, porque isso já era 5 da tarde. E o ônibus ia sair 1 hora da tarde. Menos de 24 horas. Eu digo, Deus está à frente. Tanto é que a primeira coisa, quando a porta foi fechada, foi, a gente entrou no carro e digo, agora nós vamos orar. Nós vamos orar e nós vamos ver, agora eu vou dizer o que o texto diz, nós vamos ver o que Deus vai fazer. E nós oramos. Gente, a gente conseguiu um local com quase o mesmo valor e uma casa melhor do que aquela que seria a casa que a gente iria. Aí eu pergunto, que Deus é esse, gente? Que Deus maravilhoso é esse que permitiu a gente poderia ter recuado. Gente, ó, não vai ter acampamento não, a gente vai devolver o dinheiro e tal, né? A gente fica no prejuízo das compras e tal, não sei, de algumas compras que foi feita, é claro, outras foram doadas, mas uma boa parte das compras foram feitas, talvez a maioria. A gente poderia dizer, vamos devolver. Mas eu disse para ela, não, nós vamos em frente. E ela só disse, vamos orar então, oramos. E assim, para ver o que Deus faz. Tem vezes que não é para recuar, não é para desesperar, é para confiar e ir em frente. E para a glória de Deus, gente, o acampamento foi tão bom que a gente teve lá, sabe? Foi um momento tão bom da igreja, sabe? Para a glória de Deus, foi para nós, para a glória de Deus, foi um momento tão bom. Eu queria agradecer tanto a Deus, já tenho agradecido a Deus. Sabe, ó, Israel via água, Deus via uma estrada. E a promessa. Israel só via água, mas Deus não. Deus via uma estrada. Deus está dizendo, você está vendo água? Eu quero dizer uma coisa para você. Esse mar aí vai se tornar numa estrada para você. E numa estrada para você, Israel, para livramento. E numa estrada para os egípcios, para o fim deles. Como é que diz o versículo? Coloca aqui no final. Uma estrada para a vitória do povo de Deus, o 13. Uma estrada para a vitória do povo de Deus. E uma estrada para fracasso dos colapsos egípcios. Ó, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Esses egípcios, vocês estão vendo? Vocês nunca mais verão. Nunca mais verão. Você sabia que existe, e aqui eu não vou falar em Bíblia. Vou falar aqui em arqueologia, em história. Você sabia que existem escritos que a ciência reconhece, que a arqueologia reconhece e datam até o tempo de faraós que eles escreveram e eles falam e tem registro dizendo assim, aqueles soldados, aqueles guerreiros que foram mortos no mar afogado, aqueles soldados, aqueles guerreiros que foram mortos no mar afogado, os egípcios escreveram isso. Alguém pode dizer, você está falando que a Bíblia tem, como é que eu vou acreditar na realidade da Bíblia? E quando eu comparo com esse escrito que data da época que a Bíblia prevê que foi o Êxodo, que é o escrito da arqueologia e da história egípcia. E mais, tão real, existe até um túmulo de um faraó. O que é que eles faziam? Por que é que eles embalsamavam a pessoa, envolviam todinha? Porque ele imaginava que ela deveria viver para as reencarnações. Um dos faraós, o faraó, que era da época desse acontecimento, quando encontraram o túmulo dele, preste atenção, foram abrir e lá não tinha o corpo dele. Os estudos dizem que o corpo era de um outro egípcio, de um soldado, de um homem, não dele. Mas por que colocaram o corpo de outro soldado? Porque o corpo desse faraó também foi destruído no mar. Por isso que não encontraram o corpo dele para colocar lá na cova.
lá na tumba dele. Porque ele também morreu no mar, quando o mar vermelho se abriu. Então assim, que Deus é esse maravilhoso, quando tudo desaba, Deus sabe e tem um caminho. Quando tudo desabar na minha vida, na sua vida, Deus tem um caminho. Ainda que você não veja, que eu não veja, Ele tem um caminho. Israel via água, Deus via uma estrada e a promessa. Nós podemos estar cercados por crises, dores e medos, mas Deus não se assusta com o mar ou marés que a nossa vida enfrenta, tá bom? Deus não se espanta e não se assusta com o que vem sobre a nossa vida, até porque Ele sabe. E tudo está sob a mão dEle. Tudo está debaixo da poderosa mão de Deus. Deus não é pego de surpresa, nunca será. Ele já tem o caminho que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Diga para o seu irmão isso. Você está passando por alguma luta? Você está passando por alguma porta que está fechada? Você está passando por algum caminho, por alguma dor, alguma aflição? Se eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, Deus já tem um caminho que seus olhos ainda não estão enxergando. O seu olho ainda não enxerga, mas Deus já tem um caminho para você. Deus já tem um caminho para você. Você pode continuar indo em frente e confiando. Deus tem um caminho para você. Você não está enxergando, mas o caminho está lá. Terceira lição. Fé não é entender. Eu já defini fé com muitas coisas aqui, né? Porque eu sempre pego o texto e trago reflexões. Fé não é, guarde mais esse aprendizado. Fé não é entender. Fé é continuar. A fé ela não desiste. A fé não retrocede. O povo queria voltar para o Egito. O povo dizia assim, é mais seguro no Egito. Vamos voltar para o Egito. A gente era escravo lá, mas era melhor. Nós estamos perdidos, o faraó está vindo aí, tem um mar aí. Vamos voltar para o Egito. Eles diziam isso. Mas Deus não chama ninguém para retroceder. Deus não chama ninguém para parar no caminho ou retroceder. Deus chama-nos para confiar nele. Deus nos chama para continuar e confiar. Seguir em frente nem sempre é confortável. Seguir em frente, gente, não é confortável não. Às vezes o casamento, você está enfrentando uma luta, que às vezes dá vontade de se acabar. Diga quem é casado aqui, já teve um momento que você diz, não, esse negócio tem que acabar. Esse negócio não dá para continuar não. Esse negócio tem que acabar. Sabe por quê? Porque para nós é mais fácil. Para nós é mais fácil acabar do que continuar. Para nós é mais fácil acabar do que continuar. Deus, Ele não chama ninguém para retroceder, como eu falei. Deus não chama ninguém para voltar atrás. Deus chama para continuar, para confiar. Porque, como eu falei, seguir em frente não é conforto. Quantas vezes você diz, não, esse negócio não dá certo não. Amanhã eu vou na Defensoria Pública. Bem cedinho pegar uma senha. Amanhã eu vou procurar esse negócio. Procura logo o teu rumo. Quantas vezes você pensou nisso? Quantas vezes você sentiu vontade de fazer isso? Às vezes. Quantas vezes você estava com um projeto de vida, estava aqui, você viu o negócio fechar, a luta fechar, você quis desistir. Quantas vezes? É próprio nosso desistir, é próprio nosso querer retroceder, voltar atrás. Eu preguei eu acho que talvez uns 20 dias atrás, eu falava sobre a ideia de que a gente, às vezes quer, os discípulos do caminho de Emaús, quando eu preguei, a gente quer voltar, sabe? Quando a gente perde a esperança, quando não vê a presença de Cristo, a gente quer voltar atrás, a gente quer voltar àquele primeiro estágio, quer voltar para onde a gente estava, quer voltar para onde a gente estava e o que a gente era. A gente quer voltar. E Deus está dizendo, não volte. É mais confortável para você voltar, mas não volte. É mais confortável para você fugir, mas não fuja. Apenas confie que eu vou fazer o milagre. Apenas confie que eu faço o milagre. Continue, vá em frente. Eu não sou Deus de retrocesso. Eu sou Deus que leva adiante, que abençoa, que abre porta, que abre caminho, que abre mar. E se ainda o mar não for aberto, você vai andar sobre o mar. Eu sou esse Deus. Confie. Seguir em frente é o alvo do crente.
Seguir em frente é o projeto do crente. Seguir em frente e continuar é o alvo daquele que confia em Deus. Paulo diz o seguinte: eu não olho para trás, eu olho para frente, eu sigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É bem verdade que esse versículo quer tratar de uma realidade, mas também, teologicamente, está a ideia de que o crente olha para frente. Ele confia que Deus tem algo na frente para ele. Ele confia que Deus vai fazer algo, Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer um milagre. Ele não sabe, ele não enxerga, mas Deus vai fazer. Moisés diz para o povo: fica firme aí, fica firme, povo, não volta atrás, não desista. Eu quero dizer uma coisa para vocês: esses que vocês estão vendo vir atrás de vocês, vocês nunca mais verão. Deus está dizendo para você talvez outra coisa diferente. Essa luta que você está enfrentando aí hoje, eu vou dar a vitória e você nunca mais verá. Você vai dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me tirou isso da minha vida. Você vai dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor tirou isso da minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me guardou disso. Muito obrigado porque o Senhor tirou para sempre da minha vida. E Deus vai tirar. Apenas confie. Deus tem um caminho aberto. Deus tem uma porta aberta. Deus vai te ajudar. Siga em frente. Não desista. Não pare. Eu sei que há momentos da vida da gente que é vontade de desistir. A vida da gente é. Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas desistiram? Ainda mais. Continue firme. Vá em frente. Deus tem promessas para você. Os que confiam vão ver o mar se abrir. Os que confiam vão ver o caminho aparecer. Os que confiam vão experimentar a provisão de Deus, o sustento de Deus e a intervenção de Deus. Até porque existem muitas coisas na nossa vida que é só Deus. Mas Ele não pede para a gente ficar com os braços cruzados, não. Ele diz: vai em frente, continue. Continue a luta, não desista não. Vai em frente, eu vou te ajudar. Quarta lição. Depois do mar, vem a canção. Depois da luta, vai vir o louvor. O que é que a Bíblia diz? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite. O choro pode durar uma noite na nossa vida, mas pela manhã a alegria vai aparecer. Pela manhã a alegria vai aparecer. Deus vai mostrar uma resposta para você. Deus vai dar um sinal para você. Deus vai abrir um caminho para você. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja enxergando, Deus vai abrir um caminho para você. O mesmo povo que chorou de medo, cantou a vitória do outro lado. Quando o povo passou, gente, do outro lado, o povo estava cantando. O povo estava glorificando a Deus. Pelo quê? Pelo grande milagre que Deus fez. Qual foi o milagre? Deus abriu o mar para eles passarem. Deus abriu o mar. Pastor, você acredita mesmo que era um mar, mas era tão pequeno, teologicamente isso não tem sentido, geograficamente não tem sentido. Então, não importa se teologicamente ou geograficamente, não importa para mim. A Bíblia diz que era um mar, eu acredito. Eu acredito que era um mar. Alguém pode dizer: mas era uma água rasteira. Aí alguém já falou: se era uma água rasteira, como é que uma águazinha tão rasteira consegue matar tantos soldados egípcios? Verdadeiramente não era. Havia uma barreira na frente deles que eles não iam conseguir transpor, e Deus tirou ela. Deus vai tirar as barreiras da sua frente, no nome de Jesus. Quando Deus conduz, até o caos se curva. Quando Deus conduz, até o caos se curva. O caos vai se curvar na sua vida, se Deus estiver conduzindo a sua vida. Também tem isso. Se é Ele que está conduzindo a sua vida, então o caos, meu irmão, pode bater em retirada, ele vai sair da sua vida. Porque quando você confia, Deus tira o caos da sua vida. Quando você confia, Deus tira as barreiras. Quando você confia, Deus abre o mar. Quando você confia, Deus faz um milagre. Ele quer que você bote o pé no mar, que Ele vai abrir. Quando Deus conduz, até o caos se curva. A caminhada continua. A alma renasce. E por que é que isso vem sobre a nossa vida? Porque Deus precisa de crentes, homens e mulheres maduros. Deus precisa de homens maduros e mulheres maduras. O profeta Jeremias diz assim:
E isso é para você que talvez esteja enfrentando uma luta que não é nem tão grande. E você está pensando em desistir. O profeta Jeremias diz assim, ó, se você, caminhando com os que vão a pé, você está com medo dessa luta, imagine se você se deparar com os que vão a cavalo. Hebreus diz quase a mesma coisa, só que ele fala diferente. Ele diz, ó, eu estou querendo dar panelada para você, mas você só aguenta comer mingau. Aguenta comer mingau. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, diz a mesma coisa. Para quem nessa noite aqui for menino, Paulo está dizendo a mesma coisa. Ó, quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu sentia como menino, eu agia como menino. Depois que eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Deus não gosta de criança mimadinha, não. Criancinha mimadinha pode ir para casa. Pegar chupetinho e o mingau e ir dormir. Deus chama homem e mulher. E maduro. Ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, agia como menino. Quando eu passei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Eu como alimento forte e sólido. O convite de Deus é homens e mulheres maduros. Quando você está enfrentando luta todo dia, e a cada dia uma batalha, a cada dia parece que a batalha não acaba, a cada dia uma batalha, Deus tem um projeto na sua vida. Ele quer que cada dia você amadureça. Você cresça e deixe de ser criança. Porque às vezes você é criança, é mimado, é mimada, não consegue enfrentar uma situação difícil que fica se lamentando. Fica reclamando de Deus. Por que isso, Deus? Por que aquilo? Passa a vida toda se lamentando. Deus está procurando homens e mulheres maduros. E o projeto de Deus para a sua vida é amadurecer você. Então a aflição, quando ela vem sobre a sua vida, é para amadurecer você. Aí a caminhada continua. Aí a alma renasce. E aí a fé amadurece. Cada vez que você passar por uma luta, como esse povo passou, foi para amadurecimento. Aprenda isso. Vamos ler o versículo, os 2. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Deus está falando para vocês. Eu não sei qual é a sua luta, eu estou dizendo, não tema. Aquietai-vos. Aquiete o seu coração. Confie em Deus. E vede o livramento, não é que você vai obter. Não é o livramento que você vai conseguir com a sua mão, com a sua força, com a sua inteligência, com a sua capacidade. Não. Vede o livramento do Senhor, que pode começar hoje na sua vida. Quando você abrir o seu coração para confiar nisso. Que hoje vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornaria a ver. Será que nessa noite eu estou dizendo para você uma coisa? Acalma o teu coração, descansa. Porque essa aflição que tem na sua vida, você está vendo ela hoje. Nunca mais você vai ver. Eu vou ajudar você. Nunca mais você vai ver. E o 13, o 14, por favor, para finalizar. O Senhor pelejará por você. E vós vos calareis. Vocês vão deixar de reclamar e se lamentar. O lamento vai passar, porque Deus vai pelejar por você. Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, o ministério de louvor vem aqui. Olhe ao Senhor e diga para Deus o seu problema. Compartilhe o seu problema. Compartilhe com Deus a sua aflição. Compartilhe com Deus esse mar que está na sua frente, que você não consegue ver porta, você não consegue ver solução. Compartilhe com Deus. Ore a Deus e diga, Senhor, me ajuda. Senhor, não deixa eu desistir. Senhor, me ajuda a continuar. Senhor, me ajuda a ir em frente. Senhor, me ajuda a andar sem olhar para trás e a confiar. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos. Senhor, nos ajuda a confiar nisso, Pai. Senhor, me ajuda que essa aflição me torne mais maduro. Senhor, me ajuda a não desistir do meu lado, da minha casa, da minha família, do meu projeto.
Senhor, me ajuda, Senhor. Peça para Deus, Ele vai te ajudar. Peça a Deus, Ele vai te ajudar. Fale como o profeta Abacuque. Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e os currais não tenha nenhum gado, ainda que as ovelhas sejam todas arrebatadas do aprisco, todavia, Senhor, eu me alegrarei no Senhor. Eu não vou me abater com a situação, vou me alegrar no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor, meu Deus, faz os meus pés como da corça, e o seu também, e nos faz andar sobre tudo isso. Tudo isso está abaixo de nós. Deus nos faz andar sobre tudo isso. E a igreja canta com o ministério de louvor: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja, e o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que não haja fruto na vide, Oliveira minda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga assim, meio tom, com o ministério de louvor: o choro dura uma noite. Diga, eu creio. Adore ao Senhor, toda a igreja de pé. Todavia
Cante bem forte. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, oh. Diga mais uma vez. Glória a Deus. O Senhor te convida nessa noite, sabe? Diante das lutas e aflições, se alegre no Senhor. Aleluia, Deus. Amém. Se alegre no Senhor. Eu sei que talvez a sua luta não seja fácil. Cada um sabe a luta que passa, né? Cada um sabe a luta que enfrenta. Mas se alegre no Senhor. Aleluia, Jesus. Ele vai fazer os seus pés como os da costa. Ele vai fazer você andar acima de tudo isso. Você vai vencer tudo isso. Em nome de Jesus, você vai vencer tudo isso. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai. Porque somente o Senhor, Pai, por meio do Espírito Santo, renova a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. E quantas vezes, Pai, nós já pensamos em desistir? Quantas vezes a caminhada se tornou, Deus, muito árdua e a gente pensou em desistir? Às vezes da família, às vezes dos projetos, às vezes até de servir ao Senhor. Quantas vezes? Mas, Senhor, nós nos rendemos aqui, Pai, à Tua voz. E nós sabemos que o Senhor é quem nos fortalece e renova o nosso vigor. E renova a nossa fé. E essas lutas que têm vindo sobre a tua igreja, sobre a nossa vida, elas estão nos amadurecendo e nos permitindo ser homens e mulheres mais parecidos com Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue fazendo essa obra na nossa vida e não nos deixe desistir. Em meio às nossas fraquezas, não nos deixes desistir. Antes, nos ajuda nessa caminhada, Pai. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aviso aqui do André, né? É o André, o diácono André, viu? O diácono André vai fazer uma rifa, não sei, alguma coisa aí. Depois a gente conversa com o conselho aí, vê a possibilidade. Porque ele já está pensando em arrecadar para o retiro na Semana Santa, né, André? Isso aí foi ele que me procurou, viu? Não estou fugindo da raia, não. Foi ele que me procurou. Mas depois a gente vê essa possibilidade, né? Porque parece que é quinta, sexta, sábado, domingo. Nós vamos estudar isso direitinho. Se der certo para a glória de Deus, a gente faz outro. Tá bom? Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos por esse dia, pela bondade e o cuidado do Senhor. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. E pedimos em nome de Jesus que a tua bênção esteja sobre a nossa vida, a nossa casa e o nosso lar. Pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor nos ajude a não desistir. Que o Senhor renove a nossa força e nos dê vigor. Pedimos, Pai, que o Senhor conceda a cada um que está aqui uma semana debaixo da poderosa mão do Senhor. Procurando, ó Deus, andar na tua presença, fazendo aquilo que alegra o teu coração. Nos ajuda a nos desviar do mal e da nossa vontade. E nos ajuda a andar na tua vontade. Acampa teus anjos ao redor de cada família, cada filho, cada esposa, cada marido, cada lar, cada um irmão e irmã que está aqui nessa noite. E nos dá livramento do mal e nos protege. Ouve, Deus, nossa oração. Nós agradecemos todas as coisas. No nome santo de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que é a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai. Que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus
seja sobre essa igreja, sobre os que nos visitam, sobre todo o povo de Deus, e seja desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Oi.